A nossa alma, ela percebe quando a gente tá vivendo muito abaixo do nosso potencial. E é por isso que a gente sente essa angústia. É falta, às vezes, de propósito. A gente precisa seguir pra fazer as coisas que a gente precisa fazer. Já aconteceu de você ficar deitado tanto tempo na sua cama que você começou a sentir dor nas costas? Você já parou pra pensar por que que isso acontece? Esses dias, um aluno meu, de 17 anos, pra quem não sabe, eu sou personal trainer, o jovem fez uma viagem, voltou de viagem, e vocês sabem como é jovem, né, gente? O jovem dá a vida no rolê. E aí o cara dorme 3 horas, anda o dia inteiro, pula, dança, faz tudo. Chega em casa, ele consegue apagar, né? Diferente de nós. E basicamente que esse menino, ele ficou deitado 3 dias. Ele falou pra mim, Bru, as minhas costas estão doendo. Não sei o que tá acontecendo, eu só fiquei deitado. Por que que eu tô com dor? Aí eu falei pra ele, você tá com dor justamente porque você ficou deitado, você ficou parado. O ser humano não nasceu pra ficar deitado. E na hora ele deu risada, ele achou que eu tava zoando, só que é verdade. E eu fiquei refletindo nessa frase. Porque na verdade, eu acho que essa frase ela serve muito mais pra vida do que pra dor nas costas de fato. Porque o nosso corpo ele foi feito pra se movimentar. Se você ficar muito tempo deitado, o corpo reclama. Os músculos começam a ficar muito rígidos, sabe? A circulação muda. As articulações, que são essas dobrinhas que a gente tem no corpo, elas ficam travadas. E o próprio corpo, ele começa a mandar o recado. Levanta, anda, se mexe. E aí eu comecei a pensar, será que na nossa vida também não funciona desse jeito? Porque eu conheço muita gente que não tá deitado na cama, mas tá definitivamente deitado na vida, tá parado. Tem gente que tá só esperando o grande momento, o momento perfeito. Só que faz 5 anos já que isso tá acontecendo. Tem gente que espera a motivação aparecer. Tem gente que tá esperando alguém acreditar nela e dar uma oportunidade pra ela. Tem gente que tá esperando o dinheiro chegar pra ela começar a fazer alguma coisa. Perdeu o medo. Enquanto isso, eu fico esperando e a vida vai passando. E aí algumas pessoas acabam falando, eu acho que os meus hormônios estão diferentes, eu ando muito cansado, tá acontecendo alguma coisa, eu ando muito sem energia. Será que realmente isso tudo tá acontecendo? Ou será que você tá só se sentindo sem energia justamente porque você parou de andar? A gente acha que a energia, ela vem antes da ação. Só que muitas vezes acontece exatamente o contrário. A energia, ela aparece quando a gente começa, quando a gente vai dando os primeiros passos. Quem treina mesmo sabe disso. Quantas vezes que você não chegou na academia sem vontade nenhuma, você entrou quase obrigado, hoje mesmo comigo foi assim. No aquecimento você ainda estava pensando em ir embora, você quase desistiu, só que você terminou o treino e você ficou muito melhor do que você começou. E por que você acha que isso acontece? Porque o movimento, ele gera movimento. O nosso cérebro, ele responde ao movimento. Quando você se movimenta, o seu corpo ele libera várias substâncias que melhoram o seu humor. Aumenta a disposição, diminui a sensação de estresse, diminui a sensação de cansaço, inclusive. Ou seja, às vezes você não tá precisando descansar, você tá precisando levantar. E isso vale para tudo. Vale para o seu relacionamento, vale para o seu trabalho, para os seus sonhos, para a própria espiritualidade, porque esse canal aqui é um canal de autoconhecimento, de desenvolvimento humano. Então isso aqui não é sobre treino, isso aqui é sobre vida. Porque se tem uma coisa que eu venho aprendendo, é que ninguém descobre qual é o padrão parado no caminho. Você descobre o padrão vivendo as coisas, caminhando. A gente às vezes fica parado querendo enxergar quais são os próximos 10 passos lá na frente. Só que a vida, ela quase nunca mostra os 10. Ela vai mostrando um a um. Você dá um, aí ela mostra outro. E assim vai. Eu lembro de uma fase da minha vida que eu queria ter certeza de tudo, eu queria ter resposta pra tudo. Eu queria saber se tudo que eu tava fazendo ia dar certo. Eu queria saber se eu tava no caminho certo. Na verdade, o que eu queria mesmo era garantia de que eu poderia sair do trabalho que eu tava e ter garantias de que eu não iria passar fome. Acho que é basicamente isso, né? O resumo da história. Só que a vida nunca me deu garantia. Eu entendia que a vida ia me dizendo assim, ó, dá mais um passo, outro passo. E sabe o que hoje em dia eu acho engraçado, mas na hora eu não achei nada engraçado? É que de verdade eu ia dando os passos e ia aparecendo outro, depois outro, depois outro. E eu consigo hoje olhar pra trás e pensar, cara, ainda bem que eu não fiquei esperando ter certeza. Porque se eu tivesse esperado ter certeza, talvez eu ainda estivesse parada. E eu acho que
Isso é uma das coisas que mais acontece, é um dos maiores problemas da nossa geração. Porque a gente quer esperar sentir vontade antes de agir. A gente quer ter confiança, né? A coragem, ela vai aparecendo no meio do caminho. Não é antes do caminho que a coragem vem. A coragem vem aparecendo no caminho. E é igual quando a gente começa a aprender a nadar. Você pode assistir 1000 vídeos sobre natação. Você pode ler 10 livros sobre natação. Você pode ouvir podcast. Você pode fazer o que você quiser. Enquanto você não entrar na água, você não vai aprender. E a vida da gente, ela funciona igual. A gente precisa entrar na água, a gente precisa viver, precisa errar, precisa quase se afogar, precisa passar vergonha, o professor vai falar o que é que a gente tem que fazer, a gente não vai acertar, depois a gente vai tentar de novo e uma hora a gente consegue. Você precisa descobrir que não era tão ruim e tão difícil quanto você imaginava. Porque isso é o que faz a gente crescer. E sabe uma imagem que sempre me vem na cabeça? Água parada. Você já reparou? Já reparou como que água parada começa a criar um lodo? Começa a perder a transparência, fica fétido, começa a dar aquele cheiro horrível. Agora olha um rio. O rio que está sempre em movimento. É exatamente por isso que o rio continua vivo. E talvez a nossa alma, ela seja parecida. Quando a gente para de aprender, quando a gente para de sonhar, quando a gente para de ficar tentando, quando a gente para de se desafiar, a gente começa a perder um pedaço daquilo que faz a gente se sentir vivo. E eu não tô falando pra você viver correndo atrás das coisas igual um doido. Não tô falando pra você que você tem que trabalhar até entrar em um burnout. Muito pelo contrário. Descansar é importante, dormir é importante. Saber a hora de parar é importante. Eu tive um burnout e foi por isso que eu comecei um processo muito louco de transição de carreira. E por isso é que eu tô aqui no YouTube. Então não é sobre você ficar trabalhando enlouquecidamente. Mas descanso, ele foi feito pra quem tá caminhando. Não é pra substituir a caminhada. Existe uma diferença enorme entre você descansar e estacionar. E muita gente acaba confundindo essas duas coisas. Tem gente que tá esperando a vida acontecer. Só que a vida, ela não acontece pra quem espera. Ela acontece pra quem participa dela. Participa mesmo com medo. Tá inseguro, mas participa mesmo assim. Mesmo sem saber onde vai dar, porque o caminho vai formando a gente. Eu acho isso muito bonito. Hoje eu consigo entender que Deus não colocou a gente pra viver aqui no piloto automático. Ele colocou a gente aqui pra desenvolver os talentos que ele mesmo deu pra gente. Deus colocou a gente aqui pra servir, crescer, amar, pra construir, pra cair, pra levantar. Basicamente, Deus colocou a gente aqui pra evoluir. E a Bíblia, ela diz que existe tempo pra todas as coisas. Então tem tempo pra plantar, tempo pra colher, tempo pra chorar, tempo de sorrir. Percebe? Até Deus fala de movimento. Nada fica parado pra sempre, nada. As estações mudam, os dias mudam, as árvores, elas perdem as folhas, depois elas florescem de novo. Só o ser humano que insiste em querer viver congelado, estagnado. É pela vergonha, na minha opinião, né? É pela opinião dos outros também. É pela necessidade de controlar tudo. Só que a vida, ela não foi feita para ser controlada por nós. A vida foi feita para ser vivida. Então hoje, talvez eu não esteja aqui para falar das tuas costas. Talvez hoje o que eu esteja querendo fazer você refletir é sobre a tua vida. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, eu quero que você reflita é: qual área da sua vida você parou? Que sonho que você deixou de lado? Que conversa que você tá adiando? Que projeto que você tá enrolando? Que decisão que você precisa tomar? Porque talvez essa dor que você tá sentindo, talvez não seja falta de descanso. Talvez seja excesso de estagnação. Esse peso nas suas costas, talvez seja a carga da estagnação. Talvez a sua alma esteja dizendo exatamente o que o corpo daquele meu aluninho estava dizendo para ele. Levanta. Anda. Volta a viver. Porque o ser humano, ele não nasceu para ficar deitado. Ele nasceu para caminhar. Sinceramente, mesmo que você caminhe devagar, ainda é infinitamente melhor do que você passar a vida inteira parado.
Sabe o que é o mais louco? Quanto mais tempo a gente fica parado, mais difícil fica para levantar. Porque entra numa inércia e depois para rolar a roda fica muito pesado. É igual quando você fica um tempão deitado no sofá. No começo você pensa, beleza, daqui a pouco eu levanto. Aí passa meia hora, passa uma hora, passa 2 horas. Parece que o seu corpo ele fica cada vez mais pesado e é um fato, ele fica mesmo. A gente começa a entrar ali num ciclo. E na vida é igualzinho. Você adia um projeto hoje, depois você adia um projeto amanhã, aí depois na semana que vem. Daqui a pouco já faz um ano e você não fez aquilo que você se programou, que você se preparou pra fazer. E sabe o que eu acho mais perigoso de verdade? Não é nem que o tempo passou. Isso é ruim, mas não é o fato principal. É que de repente a gente já começa a acreditar que aquele é o nosso normal. A gente se acostuma com a vida aqui. Lá no fundo, a gente sabe que não nasceu pra viver. E o ser humano, ele tem uma capacidade impressionante de se adaptar. E isso é maravilhoso, só que ao mesmo tempo eu acho muito perigoso. Porque a gente consegue se adaptar até mesmo às infelicidades. Tem gente mesmo que vive reclamando do trabalho, reclama do relacionamento, fica reclamando da mesma rotina, que tá cansado, das mesmas coisas, do lugar onde mora. Sabe o que faz pra mudar? Às vezes não faz nada. E sabe por quê? Porque acaba se acostumando. Só que se acostumar não significa que essa pessoa ela tá feliz. Só significa que essa pessoa aprendeu a suportar aquilo. E existe uma diferença enorme entre sobreviver e viver. E eu tenho falado muito isso ultimamente. E eu não quero sobreviver. E eu não quero que você sobreviva também. Eu quero que a gente escolha viver. Eu quero que eu e você, a gente olhe pra trás e pense. Eu tentei. Caramba, eu tentei. Pode ser que tenha dado errado. Pode ser que a gente não tenha conseguido. Mas eu quero que a gente pense. Eu tentei. Porque eu acho que o nosso maior arrependimento não vai ser errar. Eu acho que é de fato que a gente chegue lá no futuro e descubra que talvez teria acontecido se a gente tivesse tido coragem. Eu gosto muito de uma frase que diz: navios estão seguros no porto, mas não foi para isso que eles foram construídos. Olha isso que forte. O porto ele é confortável, só que lá não tem tempestade. Lá não tem onda. Lá não tem risco. Mas também não tem descoberta. Não tem horizonte. Não tem crescimento. Não tem golfinho. Não tem baleia. E eu acho que muitas pessoas transformaram o conforto em um objetivo de vida e isso é um erro. Porque o conforto, ele enfraquece as pessoas. Pensa só no nosso corpo. Se você coloca um músculo sem fazer esforço por muito tempo, ele atrofia. Agora pensa na coragem. Ela também funciona desse jeito. Quanto menos a gente usa a nossa coragem, mais fraca ela fica. Por outro lado, toda vez que você faz alguma coisa, mesmo com medo, essa coisa ela cresce. A confiança ela não nasce só porque deu positivo e porque pensou positivo. A confiança ela nasce porque a gente acumula experiências. A gente faz, percebe que conseguiu, faz de novo, aí não conseguiu, recalcula a rota, volta, erra, acerta. Só que a gente vai fazendo e faz de novo. Até que um dia aquilo que parecia impossível vira normal. Foi assim com o treino, foi assim com andar com as perninhas, foi assim quando a gente aprendeu a dirigir, quando a gente começou qualquer coisa na vida. Eu tenho certeza que sempre é assim. Porque a gente não ganha confiança antes. A gente constrói confiança durante o processo. Então talvez o que esteja faltando hoje pra você e pra mim não seja mais a motivação. Talvez seja simplesmente um passo. Um passinho pequeno, porque ninguém muda de vida em um salto. A vida ela muda em passinhos pequenos, repetidos todos os dias. E eu acho isso bem libertador, porque de fato significa que você não precisa resolver a sua vida inteira em um dia. Você não precisa resolver tudo hoje agora. Você só precisa dar um passinho pequenininho, um por um. Só isso. Depois você dá outro passo, e outro, e outro. E quando você percebe, você já não é mais a mesma pessoa que começou a caminhada lá no comecinho. Você já mudou muito. Talvez eu acho que seja esse o verdadeiro milagre da vida. Não é perceber que o mundo inteiro mudou. É perceber que quem mudou foi você. Tem uma coisa que eu acho muito bonita, que quando a gente começa a observar,
Na natureza, nunca, nada foi criado para ser permanente. Se o nosso coração parar, a gente morre. Nosso coração não para, ele bate o tempo todo. Se a sua respiração parar, você morre. A sua respiração, ela acontece o tempo todo. O sangue circula o tempo todo. As células do corpo, elas estão morrendo e nascendo o tempo todo. A Terra não para. A Terra fica girando, as estações mudam. Tem inverno que tá um frio do caramba. Tô com uma blusinha aqui, ó, da minha coleção nova. E aí, acaba o frio, vem a primavera, depois vem o verão. Tudo recomeça. Vai recomeçando de novo, de novo, de novo. As árvores, elas perdem as folhas, depois elas florescem outra vez. O mar nunca é o mesmo, ele nunca tá completamente parado. O rio também nunca tá completamente parado. Ele fica correndo. O universo inteiro, gente, tá em movimento. E aí é que eu me faço uma pergunta. Por que que justamente eu e você, a gente acha que nós fomos feitos pra ficar parado? Não faz sentido. Talvez a vida tenha colocado esse desejo no nosso coração justamente porque a gente foi feito para crescer, para evoluir, para aprender, para construir. Nós estamos aqui para deixar alguma coisa no mundo muito melhor do que quando a gente encontrou. Eu acho que a nossa alma, ela sabe disso. A nossa alma, ela percebe quando a gente está vivendo muito abaixo do nosso potencial. E é por isso que a gente sente essa angústia. É falta, às vezes, de propósito. A gente precisa seguir para fazer as coisas que a gente precisa fazer. Eu sinto que a nossa alma, ela percebe quando a gente está deixando de viver por medo. Quando a gente começa a sobreviver ao invés de viver. E talvez seja por isso que, às vezes, mesmo descansando, a gente ainda continua cansado e angustiado. Porque existe um cansaço que ele não é físico. Tem um cansaço que ele é da alma. É aquele cansaço de quem sabe que deveria estar vivendo mais, só que fica parado no lugar. É aquele cansaço de quem sabe que deveria e poderia estar vivendo mais. De quem sabe que existe alguma coisa bem lá dentro da nossa alma que está chamando. Só que às vezes continua adiando, continua esperando, arrumando desculpa. E eu não tô falando aqui desse lugar de julgamento. Eu tô falando porque eu já vivi isso e eu vivo também em alguns momentos da minha vida. Eu também já tive várias fases que parecia que eu tava respirando, mas na verdade eu não tava. Eu não tava vivendo. Eu tava fazendo tudo no automático. Os dias iam passando, as semanas iam passando, tudo ia acontecendo, passavam meses e eu nem tava percebendo, eu só tava vivendo uma vida que eu não queria viver. Até que aí eu comecei a entender que a vida, ela não muda quando o calendário muda. A vida, ela muda quando a gente muda. Quando a gente decide se levantar, quando a gente decide dar mais um passo, mesmo que pequeno, porque na verdade esse passo, por mais que ele seja pequeno, ele quebra uma inércia. É esse passo pequeno que vai devolver a esperança. É esse passo pequeno que faz a gente lembrar que a gente ainda tá vivo. E talvez seja exatamente isso que a sua alma esteja tentando te dizer hoje, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Não desista. Não pare. Não se acomode. Levanta. Mesmo que devagar. Mesmo que você ainda tenha medo. Mesmo que você enxergue meio caminho ou não enxergue caminho nenhum. Só anda. Porque quem anda acaba encontrando o bendito do caminho. Quem anda acaba aprendendo. Quem anda amadurece. Quem anda descobre uma força dentro de si que nunca iria descobrir parado. E para finalizar, na história do meu aluno, sabe o que eu mais achei engraçado? É que o meu aluno, ele tava achando que as costas dele tava doendo, só que, pô, o cara é jovem. Na cabeça dele aquilo não fazia sentido. Só que na verdade faz sentido. Porque não importa qual idade a pessoa tá. No caso dele, 17 anos. Mas não importa quantos anos a pessoa tem. O corpo, ele continua sendo um corpo. Ele foi criado para o movimento, não importa se você tem 17 ou 71. Talvez a nossa alma, ela também seja exatamente assim. A nossa alma não foi criada para viver presa. Presa no medo, presa no passado. Principalmente presa à opinião dos outros. A nossa alma, ela foi criada para experienciar, experimentar a vida, para crescer, para florescer. Então, se hoje você está sentindo uma dor que você não consegue nem explicar, antes de perguntar o que é que está faltando, pergunta para si mesmo: onde foi que você parou?
Onde foi que eu parei? Em que momento que eu deixei de caminhar? Que parte de mim eu abandonei? Porque talvez a resposta ela não seja descansar mais. Talvez seja você voltar a viver. Voltar a acreditar. Tentar, construir, sonhar. Porque o ser humano não nasceu para ficar deitado. Todo o ser humano nasceu para caminhar. E caminhar não é só você colocar um pé na frente do outro. É você continuar evoluindo, continuar aprendendo e continuar servindo. Então, quando esse vídeo terminar, eu não quero que você lembre só da dor nas costas da história do menino que eu contei pra você. Eu quero que você lembre da pergunta que essa história deixou. A sua alma, ela tá em movimento? Que no final das contas, talvez a vida esteja só esperando você começar, dar o primeiro passo. Até que um dia você olha pra trás e você percebe que você não é a mesma pessoa que começou essa caminhada e que a mesma pessoa que começou a caminhada já nem existe mais. E essa pra mim é uma das partes mais bonitas da vida. Não é sobre chegar, é sobre perceber, enquanto você caminhava, que você se tornou alguém diferente. E talvez muito mais próximo de quem Deus sonhou que um dia você fosse. Tá certo? E antes de você ir embora, eu queria te pedir uma coisa. Se esse vídeo fez sentido pra você, conseguiu fazer com que você refletisse, escreve aqui nos comentários uma palavrinha só. Levantei. Nem precisa explicar nada, só escreve levantei. Porque talvez esse seja o primeiro passo simbólico que você tá realmente começando a tomar a sua decisão de levantar hoje. E se você conhece alguém que tá vivendo no automático, alguém que tá adiando a própria vida, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes tudo que alguém precisa é de um empurrãozinho pra poder voltar a caminhar. E se você gosta desse tipo de reflexão, já se inscreve no canal. Porque toda semana, 2 vezes por semana, eu coloco aqui esse tipo de reflexão. Eu tô tentando fazer exatamente isso. Eu tô tentando me lembrar e te lembrar que existe uma vida muito maior esperando pela gente do outro lado da coragem. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo.